Aqui é o Fernando de novo para mais uma transmissão ao vivo da Autoridade Fitness. Hoje a gente está aqui com a nossa Nutri, a Gabriela Pereira. Oi, tudo bom? Para falar só sobre low carb. Na verdade, assim, a primeira vez que a gente fez ao vivo, a gente fez ao vivo respondendo várias dúvidas, falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Agora a gente vai pegar assuntos que a gente escuta falar muito, recebe muita dúvida, e todas as semanas, toda segunda-feira, ir falando sobre um assunto por vez e aí tentar falar tudo sobre esse assunto, enfim, aprofundar um pouquinho mais, né? Então, nesse ao vivo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é low carb, né? Que é uma coisa que, enfim, continua super na moda. Por que os carboidratos agora, hoje em dia, são considerados os grandes vilões e todo mundo não quer carboidrato e carboidrato. Quando comer, quando não comer, se tu tá fazendo low carb, comer a cada 3 horas, aquela coisa, o velho mito também, que já está no senso comum. Se alimentar antes e depois do treino, o que isso significa se tu tá fazendo low carb, o que comer antes, o que comer depois, como fazer. Depois a gente vai falar um pouco de porções, qual o tamanho das porções, quantas porções de carboidrato tem que comer. Falar sobre hipoglicemia também, muita gente pergunta na nossa comunidade fechada lá da Autoridade Fitness, do pessoal que assinou a estratégia Autoridade Fitness, se pode com hipoglicemia e tal, falar um pouquinho sobre isso. E por último, falar um pouquinho sobre adoçante também, outra pergunta que vem muito. Gabi, vou passar a palavra para ti então, para começar falando sobre um pouco low carb e tudo mais. Então tá, boa noite galera, para todo mundo que tá aí com a gente nos ouvindo, tem bastante gente da estratégia aí também, quero dar um beijo especial nesses queridões que estão sempre participando muito lá na nossa comunidade. E enfim, falar sobre low carb hoje em dia tá até meio polêmico assim, porque as pessoas acabam tendo um pavor meio de carboidratos, né? Só que tem que lembrar que quando a gente trata de uma alimentação low carb, a gente não está abominando completamente os carboidratos, tá? A gente trata a redução responsável das quantidades de carboidratos que a gente ingere diariamente para evitar, assim, os excessos. Porque esses excessos de carboidrato, principalmente, são os verdadeiros culpados pelo acúmulo de gordura que a gente tem extra no corpo, né? E eu disse principalmente os carboidratos como culpados porque geralmente é o nutriente mais fácil da gente abusar, porque os alimentos eles são gostosos, eles nos dão essa sensação de prazer, podem ser pequenos, podem ser leves, então assim é uma alimentação de fácil abuso e é por isso que hoje em dia a gente está estudando tanto, existem tantos estudos com relação à moderação no uso de carboidratos. Mas o que a gente deve fazer mesmo, na verdade, é evitar excessos e melhorar a qualidade do que a gente come, né? A gente deve descascar mais e desembalar menos, que é isso que é o mais difícil de fazer quando a gente está tratando de uma alimentação low carb. E então já passando diretamente agora, depois dessa pequena introdução, sobre por que então que os carboidratos são tão vilões assim, quer dizer, por que agora todo mundo, meu Deus, não pode, parece que de uns 5 anos para cá, de repente não se pode mais comer carboidrato, e zero carboidratos, não quero mais comer nenhum carboidrato nunca nessa vida. O que aconteceu e por que isso e tal? O que acontece muito é que antes o grande vilão da vida eram as gorduras, né? Aí já se fizeram estudos e foi provado que por A mais B, na verdade não foi provado ainda, né? Muitos estudos ainda têm sido feitos sobre isso e hoje em dia muito mais do que antigamente. Mas a gente já viu que as gorduras elas não fazem tanto mal assim, porque o nosso corpo precisa delas, tá? As gorduras elas podem proporcionar mais energia, mais que o dobro, né, de energia do que os carboidratos. Deixa eu só te interromper, Gabi, porque tem um comentário aqui legal da Ita, que é dos Estados Unidos, falando boa noite direto dos Estados Unidos e dizendo assim, ó, o problema é que aqui nos Estados Unidos tudo é enlatado ou congelado. Deve ser... Aqui também tem muita coisa enlatada e muita coisa congelada, mas eu imagino que lá nos Estados Unidos deve ser 100 vezes pior o problema, né? Pois é, não é à toa que eles são a liderança, né, de obesidade no mundo. É verdade. Então, né? E inclusive, a Autoridade Fitness até já fez um vídeo sobre isso, mas falando que
uma coisa que me impressionou muito é que as pessoas falam, é porque os Estados Unidos é o lugar onde mais se pratica atividade física também e tal. Só que é muita coincidência, ou não, né? Que a obesidade cresceu na mesma proporção das academias. Então, assim, vai abrindo academia e não para de aumentar a obesidade. Porque o segredo está na alimentação, né? Exatamente. Academia é saúde, mas Exatamente. a alimentação é o... Nenhum treino pode vencer uma dieta ruim, né? Mas, enfim, voltando então ao que tu tinha me perguntado sobre os carboidratos serem vilões ou não serem vilões. Na verdade, os carboidratos, assim como as proteínas e as gorduras, carboidratos é um macronutriente, tá? Que é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. O nosso cérebro funciona a partir da glicose. Os nossos músculos guardam energia na forma de glicogênio, precisando do carboidrato, tá? Então, assim, low carb é diferente de no carb. A gente precisa dos carboidratos. O que a gente precisa ter em mente é que eles devem ser moderados, né? Deve ser não é aquele consumo que hoje em dia inclusive, ainda é o considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde de 50% a 65% da ingestão total do dia em calorias tem que ser proveniente de carboidratos. Isso está errado, isso não é um equilíbrio, né? Então, assim, a gente vai acabar excedendo de alguma forma. O interessante seria identificar os horários que a gente realmente sente fome, né? Que a gente sente fome de verdade, porque o nosso corpo, ele fala com a gente. Eu costumo falar muito isso e vou continuar batendo nessa tecla porque é verdade. O nosso corpo, ele fala com a gente, ele nos dá sinais de fome, ele nos dá sinais de saciedade e a gente tem que respeitar isso, tá? Respeitando o nosso corpo, ele vai nos respeitar também e a gente vai poder mostrar aquilo que a gente realmente é, sem a interferência do excesso de alimentação. Uma pergunta aqui do Túlio Ferreira, já pegando o gancho, sobre açúcar em sucos, por exemplo, suco de laranja, suco de beterraba. Ele pergunta se é interessante retirar o açúcar do suco, visto que esses alimentos já possuem um índice de sacarose considerado alto. Com certeza, com certeza. Na verdade, o açúcar presente nas frutas, tá? Especialmente frutas cítricas, elas produzem muito açúcar, tá? As frutas cítricas são as mais doces, geralmente. Então, assim, suco de laranja, por exemplo, no momento que tu espreme a laranja, no momento que tu tem ali a quebra das fibras dela, se torna basicamente um xaropinho de laranja, porque vai ser toda a concentração de frutose ali. Então, tu adicionar açúcar num suco que já é consideravelmente doce pelo excesso de frutose natural, é um abuso, já é um abuso de carboidrato. É por isso que eu falei, é muito fácil abusar do carboidrato. Então, agora a gente já falou por que os carboidratos são vilões, já falou um pouco de quando comer, respeitar o corpo, a fome e tal. Passando para o nosso próximo assunto, alimentação antes, depois do treino, quando comer antes, quando comer antes, quando comer depois, quando comer depois. Tá. Uma coisa importante para se falar nessa questão é o seguinte, o nosso corpo, cada um de nós tem necessidades biológicas diferentes, tá? Então, assim, nem sempre o que é o suficiente para mim vai ser a mesma coisa que é suficiente para outra pessoa. Então, a gente tem que realmente respeitar o nosso próprio corpo. A gente identifica os horários que a gente realmente sente fome e, nesses momentos, a alimentação deve ser o mais completo possível, incluindo, então, a presença dos carboidratos mais naturais, que nem a batata, a mandioca, a abóbora, exemplos assim. Deixa eu só te interromper, Gabi, uma coisa que o pessoal... sempre todo mundo quer muita regra e o pessoal sempre nos pergunta assim como se a gente fosse dar um caminho das pedras e uma regra e tal, e isso que tu tá falando é muito importante no sentido de ter consciência, entendeu? Da pessoa passar o seu dia prestando atenção no seu corpo, prestando atenção nos seus sinais e ter a consciência de que sente fome de manhã, não sente fome de manhã. Eu, por exemplo, não sinto fome nenhuma de manhã, meu corpo está acostumado com isso, então não adianta eu me forçar a comer muito de manhã porque alguém em algum lugar, algum vídeo na internet me disse para fazer isso. Por isso que a gente também não dá tantas regras assim,
porque seria mentira, né? E a gente sempre tenta... Então, assim, essa ideia da consciência, de ter noção do que a própria individualidade biológica pede para nós, e aí, a partir daí... Enfim, desculpa interromper, eu queria falar muito nessa coisa da consciência, porque isso é um troço muito importante, assim, que muitas vezes passa batido e as pessoas não pensam sobre isso, assim. Não, mas é que o corpo, ele realmente fala com a gente, tá? Então, essa questão que tu falou, eu não sinto fome de manhã, eu simplesmente como porque a sociedade impõe que eu tenho que comer. A refeição... inclusive, costumam dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Eu considero também que seja a refeição mais importante do dia, mas não por ser café da manhã, por ser o desjejum, entende? E o desjejum, ele realmente é a refeição mais importante para o nosso corpo. Só que não importa a hora que tu vai fazer esse desjejum, porque o nosso corpo ele não tem um bate-ponto, entende? A gente não tem nem essa função de comer a cada 3 horas. A gente não deve forçar o corpo a nada, tá? Porque cada vez que a gente come sem ter fome, é exatamente o momento que a gente está fornecendo ao corpo uma energia extra que não condiz com o nosso gasto energético, né? O nosso corpo ele nos mostra quando ele sente fome, justamente porque ele tem um gasto energético superior ao consumo. Agora deixa eu te ler um comentário aqui, Gabi, que tu vai adorar. A Luciana Navarro, que disse para não confundir fome com ansiedade. Isso mesmo. A gente tem muitos sentimentos, tá, e sensações ao longo do dia, e principalmente as mulheres com a função da TPM, não é uma desculpa, isso realmente acontece, tá? Pela alteração hormonal, é normal sentir essas coisas. E a gente pode acabar confundindo fome com ansiedade, a gente pode acabar confundindo fome, na verdade o contrário, né? Confundindo a ansiedade com fome, confundindo preocupações com fome, querendo afogar alguma mágoa, tristeza na comida, e principalmente confundindo sede com fome. Então, assim, principalmente numa alimentação low carb, tá? Beba água, muita água, tá? Isso é muito importante. E aí, voltando para o assunto dos treinos, que o Augusto já está ali, nosso desenhista, já está ali desenhando, fazendo as principais fontes que a gente tem que consumir. Então, assim, essa questão de respeitar o corpo e os sinais que o corpo nos dá, ele serve também para os momentos de treino, tá? Então, a gente não é obrigado a comer antes de treinar, certo? Porque assim, e principalmente quando tem pouco tempo entre a refeição e o início do treino. Porque assim, se tu não digerir aquele alimento que tu vai comer antes de treinar, se tu não der tempo de acontecer a digestão dele, tu não vai aproveitar aquela energia. Aquela energia ela vai ficar para depois. Então, se tu não vai utilizar aquela energia naquele momento, o ideal é tu se manter bem alimentado durante o dia todo, antes do treino, nos momentos que tu sentiu fome. E aí, dá preferência para esses alimentos que vocês estão vendo agora na tela, tá? Batata, mandioca, abóbora. Essas fontes naturais de carboidrato, elas são melhores do que os produtos ultraprocessados e processados. A gente sempre tem que dar preferência para aquilo que já veio pronto, que é só descascar e comer, ou é só botar na panela e comer, tá? Então, o importante é se manter bem alimentado antes. Mas eu tenho fome antes do treino. Tudo bem. Então, identifica que tipo de treino tu vai fazer, se tu te sente bem depois, durante o treino, depois de se alimentar, porque a gente deve se alimentar com coisas leves, né? E eu costumo dizer que a alimentação pré-treino, ela deve ser entre 1 hora, 2 horas antes do treino, justamente para dar tempo de acontecer a digestão, para dar tempo da gente poder usar essa energia e esses nutrientes fornecidos pela alimentação. Só que o pós-treino é uma alimentação mais importante ainda do que o pré-treino, tá? Por quê? Porque a gente gastou energia, a gente usou todos os nossos estoques de glicogênio, que é a energia muscular. Então, isso tudo a gente tem que reestruturar, então, depois do treino, tá? E nesse momento pós-treino, uma porção desses carboidratos, que a gente tem que dar uma moderada na alimentação low carb, uma porção desses carboidratos pode ser consumida, então, nesse momento. É bem importante que eles estejam presentes.
Tá, e aí assim, vou ler 2 comentários aqui, tá? E depois a gente passa para o próximo assunto. Primeiro, a propósito de treino e low carb, o Alex Oliveira dizendo aqui que perdeu 25 quilos na dieta low carb junto com o treino pesado. Show, muito boa. Parabéns. Boa, Alex, parabéns. E aí o Fabrício perguntou, rapidamente, se feijão não seria uma excelente fonte de carboidratos. E aí, excelente fonte de carboidratos? Excelente eu não diria, tá? Porque a gente tem, e isso pode ser assunto para um próximo ao vivo, tá? A gente tem o que a gente chama de food maps, que são alimentos, são carboidratos altamente fermentáveis. E esses carboidratos altamente fermentáveis, eles produzem gases. E não é só aquela sensação de gases que a gente tem, tá? Esses gases produzidos principalmente pelo grão do feijão, esses gases eles podem impedir ou inibir a absorção de algum outro nutriente. No caso do feijão, especificamente feijão preto, ele produz enxofre. E o excesso de enxofre pode inibir, pode competir com o cálcio, com a absorção do cálcio. Então, assim, a gente precisa muito do cálcio, principalmente para fazer contração muscular, né, para outros movimentos também, e o cálcio é muito importante para a prática de exercícios, então a gente precisa muito dele, muito mais do que do enxofre no caso, né? Então algumas pessoas são mais sensíveis e se sentem pior, né, no consumo desse tipo de alimentos, mas para quem não tem essa sensibilidade, para quem não prejudica em nada, o feijão é sim uma ótima fonte, e não só de carboidratos, de proteínas também e de ferro. Tá, e aí assim, agora voltando para o assunto. A gente, falando de porções, tu estava falando de comer uma porção daquelas que a gente falou depois do treino. Quantas porções de carboidratos tu está fazendo uma dieta low carb teria que comer por dia? O que é exatamente uma porção? Vamos ver se tu e o Augusto podem responder isso aí para a galera. Tá. Assim, as porções elas variam muito, tá? De uma pessoa para outra. Então, as nossas necessidades energéticas não são iguais, logo as necessidades de carboidrato também não serão iguais. O que é indicado em uma alimentação low carb? Como a gente está reduzindo as quantidades de carboidrato, o corpo não precisa de tanta glicose como a gente come, tá? Como a que a gente já fornece para eles. Então, assim, para garantir essas reservas de glicogênio, para garantir que chegue glicose no nosso cérebro e outros nutrientes que vão junto, a gente precisaria de 2 a 3 porções, mais ou menos, de carboidratos. E essas porções, elas são do tamanho, esse tamanho que o Augusto está desenhando mesmo, o tamanho de meia palma da nossa própria mão. Porque, assim, o ideal seria que todas as pessoas tivessem um acompanhamento nutricional, né, de um profissional, para saber exatamente quais são as suas necessidades, tanto energéticas quanto de carboidratos, e como é que a pessoa pode lidar numa alimentação low carb. Só que, sendo mais geral, assim, generalizando um pouco as indicações de porções, então a presença de alimentos que são muito ricos em carboidratos seria mais ou menos isso que vocês estão vendo, de 2 a 3 porções de meia palma da sua própria mão. A Keila dizendo aqui, adoro as ilustrações, super didático. Eu gosto de dar um joinha para Keila. Boa! Agora falando sobre uma coisa que sempre vem lá na comunidade, nos e-mails do pessoal que assina a Estratégia Autoridade Fitness. Hipoglicemia, o que a hipoglicemia tem a ver com low carb? Pode dar hipoglicemia? É uma preocupação, não é? A hipoglicemia é uma preocupação bastante frequente do pessoal que começa, que inicia uma alimentação low carb, porque é uma mudança radical, né? É uma mudança bem brusca, assim, porque tu pensar que mais da metade da tua ingestão de alimentos diária é proveniente de carboidratos e, de repente, tu cortar isso pela metade, é uma mudança drástica para o teu corpo. Só que o corpo se adapta. O nosso corpo ele é totalmente adaptável, tá? E é por isso que nós somos o ser que mais povoa o planeta. Então o nosso corpo ele vai se adaptar a outras formas de energia. Os outros nutrientes, além do carboidrato, eles também são convertidos em glicose,
tá? Proteína e gorduras também viram glicose, só que de uma maneira mais lenta. Então, assim, a dieta low carb, ela não causa hipoglicemia, tá? Porque as pessoas geralmente fazem essa relação porque o carboidrato, ele simplesmente é a fonte mais rápida de conversão à glicose que o corpo tem. Só que não é, ele é mais facilmente transformado em glicose, mas não é o único macronutriente que pode ser transformado em glicose. Os outros também são. Só que assim, ó, quando o nosso corpo ele já está adaptado ao uso da gordura como fonte de energia principal, então ele já vai saber converter as gorduras, principalmente, em glicose. Ele vai ter mais habilidade para fazer isso e vai fazer isso de uma forma mais natural. Então, quando a gente... E os exercícios físicos, geralmente, a grande maioria deles, tá? Principalmente a musculação, ele tem a quebra do glicogênio, como eu falei antes, tá? Ele quebra algumas moléculas de glicose. Então, as pessoas terminam os exercícios, geralmente, com a glicose mais alta do que quando começaram o exercício, tá? Então, uma alimentação low carb, tu fornecendo as quantidades que o teu corpo precisa de carboidratos, não corre o risco, não existe esse risco de hipoglicemia. Tá, e aí já passando para o nosso último assunto, que é uma coisa que a maior parte das pessoas nem sequer sabe, porque sempre acha assim, vou cortar o carboidrato, vou cortar o açúcar, mas eu gosto de um docinho, gosto daquela minha sobremesa, então vou usar adoçante, vou usar stevia, vou usar sacarina, e aí a gente vai dizer para as pessoas que não é uma boa ideia usar adoçante. Não é uma boa ideia. Mas adoçante não tem caloria. Por que, então? Justamente por isso, né? Justamente por isso que em uma alimentação low carb não é uma boa ideia o uso de adoçantes, justamente porque, na verdade, isso pode ser um tiro no pé, tá? Porque assim, o nosso corpo, ele entende que está entrando glicose no nosso corpo, o nosso cérebro entende que está entrando glicose pela ação do sabor doce na língua. Tá? A nossa língua, a gente só sente, a gente só percebe os sabores porque a nossa língua conversa com o nosso cérebro, né? Através de receptores neurais. Então, assim, quando a gente bota alguma coisa com um sabor doce na boca, o nosso cérebro ele já ativa os receptores de glicose que a gente tem. Esses receptores de glicose eles são ativados porque tem um processo, uma cascata de acontecimentos dentro do nosso corpo, tá? Liberação de hormônios, enfim, que precisa ser feita quando a gente vai consumir glicose, quando a gente consome alguma coisa que vai gerar glicose, já que a glicose é a forma de energia do corpo, né? Então, assim, a gente comeu alguma coisa com sabor doce, os receptores cerebrais ficam ativados. Enquanto esses receptores cerebrais estão ativados, a gente vai continuar tendo vontade de consumir alguma coisa que realmente produza a glicose. Só que, como o Fernando falou, adoçantes não têm calorias, adoçantes não produzem glicose, não estimulam isso no nosso corpo. Então, o que vai acontecer é que o cérebro vai ficar esperando aquela quantidade X de glicose que o sabor anunciou que viria, não vai vir, e quanto mais doce for o alimento que a gente consumiu, mais tempo esses receptores vão ficar ativados, e mais tempo a gente vai ficar com vontade de consumir alguma coisa que realmente produza aquela glicose, enfim, que o corpo está esperando. Exatamente, é a Luziana de novo, falando que a compulsão alimentar ligada à sensibilidade palativa do sabor doce. Exatamente. Perfeito, a gente até já fez para a galera que nos acompanha ou que acompanha os nossos videozinhos, a gente já fez 1 ou 2 vídeos sobre isso na realidade, sobre vontade de comer doce, sobre sabor doce, sobre adoçante. E é recentemente sobre adoçante a gente fez um. É verdade, e é um assunto interessante porque o pessoal é o tipo de coisa que acaba sendo uma armadilha, né? Sempre acha que essa vai ser a solução e na verdade essa daí pode acabar sendo... na verdade a solução seria a moderação, né, gente? Então, assim, se pode consumir açúcar, dá uma reduzida no tipo de açúcar e prefira os açúcares integrais, né, que não passam pelos processos de refinamento. O problema
o problema todo, tá? O que bagunçou tudo na vida, na verdade, foram os alimentos processados, ultraprocessados, esses industrializados, que eles são facilmente... são alimentos de fácil abuso, né? Porque tem que pensar que a praticidade é o que nos tornou obesos, né? Quanto mais prática é a alimentação, pior são os ingredientes. E, bom, pessoal, então assim, Augusto fazendo pontinhos. A gente falou um monte sobre low carb, assim, o pessoal usa muito a dieta low carb como uma alternativa para tentar emagrecer. A maior parte das pessoas na nossa sociedade está sempre querendo perder uns quilinhos, né? Seja por questões de saúde, seja por questões estéticas, às vezes até um pouco demais, mas tudo bem. E é muito importante, assim, ao invés de sair fazendo um monte de coisas e tentando um monte de fórmulas mágicas, de loucura, sem acompanhamento, procurar algum tipo de acompanhamento, procurar algum tipo de metodologia, procurar ajuda, né? Ajuda de qualquer forma, seja ajuda de um profissional, seja ajuda na internet, tá cheio de coisa aí. A gente tem a nossa estratégia, que é estratégia.autoridadefitness.com, quem se interessar pode entrar e olhar, seria um favor, mas assim, exatamente, mas é importante ter algum tipo de ajuda, né? Se não for para ser a estratégia, que seja a ajuda de um profissional, alguma coisa, assim, ter essa consciência, né? O importante é tu ter segurança onde tu tá procurando a tua ajuda, tá? Exatamente. Porque não adianta nada tu perguntar pro Google, porque ele vai saber tanto quanto tu, entende? Ele vai saber tanto quanto a gente sobre alimentação e dietas e coisa. E o estilo de vida low carb, ele é realmente isso, é um estilo de vida. É uma coisa que os resultados, eles vão aparecer. Primeiramente, eles vão aparecer rápido. Por quê? Porque tu vai perder líquido, vai parar de reter tanto líquido. O carboidrato, inclusive, é bom de citar isso, porque o carboidrato, como o próprio nome diz, ele hidrata as células também, tá? Então, assim, ele hidrata as células, retendo o líquido e levando o líquido com ele para dentro das células. O que acontece quando tu reduz a quantidade de carboidrato, tu vai reduzir também a quantidade de água dentro das células, então tu vai reter menos líquido. As pessoas têm uma tendência a perder muito peso logo que iniciam uma alimentação low carb e ficam maravilhadas com isso. Acontece que daí, a partir da segunda, da terceira semana, já reduz um pouco essa perda de peso. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo se adapta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é porque essas perdas não foram gordura, foram líquidos. E tu parou de reter líquido também. E isso diminui muito na balança, tá? E a balança nos dá o nosso peso corporal total. Então, é uma coisa que tu não tá perdendo gordura ali. Em um dia, perdi 3 quilos de gordura. É impossível, é fisiologicamente impossível acontecer isso, tá? Então, assim, a gente perde muito líquido e a gente para de reter líquido. Logo, a gente tem que se hidratar de outra maneira. Pessoas que iniciam uma alimentação low carb, elas geralmente, a gente recebe muito isso nos e-mails e na comunidade do Facebook, da estratégia que a gente tem lá. A gente recebe muito isso do tipo, estou tendo dores de cabeça, sinto tonturas, é falta do carboidrato. Não, gente, isso é falta de água, é falta de hidratação celular. Deixa eu já... Aqui, ó, o Túlio mandou, Túlio Ferreira, que eu já tinha lido um comentário dele antes, mandou ou seja, menos açúcar e mais água. Mais água, exatamente. E aí, assim, ó, pra já ir pegando esse gancho e encerrando por aqui, eu tô com o celular da Gabi na minha mão, tá? Vocês não estão nos vendo, mas ele tá na minha mão. E acabou de soar o lembrete agora. Que eu tenho que beber água. Que tem que beber água. Juro que acabou de acontecer. Então, pra ver aí, ó, não é só falar, é falar e fazer. Tem que beber água mesmo. E é isso aí. Quem quiser entrar no site, entra no site, a gente agradece. Quem não quiser, não tem problema também. Estamos aí pra isso, pode seguir nos acompanhando. Tchau, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu. Augusto, quer dar um tchau aí? Grita aí, tchau. Tchau. Boa. Tchau, então.